pessoas gostam de dizer que moedas vão matar os animes, mas todos se esquecem do enxame de animes medíocres de adolescentes com superpoderes que vão numa escola/academia exclusiva para esses adolescentes e têm que proteger o mundo. Normalmente essas são adaptações de light novels, e adaptações de light novels costumam compartilhar problemas. E hoje vamos falar de um dentre os muitos que se encaixam nessa descrição, Mahou Sensou. Se você não sabe o que isso é, então você não está perdendo nada. Sendo que eu acho que ele é incrivelmente popular, mais do que deveria, considerando sua promessa e sua execução. Obviamente isso se deve ao apelo misterioso que essa premissa tem. De toda forma, eu vou começar com algo que nunca falo, mas acho interessante apontar: a abertura de Mahou Sensou. Eu até achei ela decente por causa da música, e também tem a animação e as cenas que eles usam. Eles tentam fazer uma sequência de cenas que ficassem legais, e meu lado idiota até confessa que ficou legal, usando diversos clichês e truques, e os reuniram nessa abertura. Então, se você quer poses e clichês, você vai achar essa abertura sensacional. Mas, consequentemente, ela se torna extremamente fácil de se ler. Claro, uma abertura tem que passar uma introdução, mas não revelar o plot inteiro, praticamente. E só olhando a abertura você assume quase tudo. Então é uma sequência de cenas que fazem sentido e que são super maneiras de se ver, até você notar o quão mal planejada foi a questão de criar interesse no telespectador com coisas subentendidas na abertura. Sobre o restante da introdução, existem dois mundos, o mundo dos humanos e o mundo onde houve a guerra mágica. Nossos protagonistas eram humanos normais, mas acabaram se tornando magos no primeiro episódio. Porque existe uma certa mecânica de que um mago atacando um ser humano comum transforma esse ser humano comum em um mago. Então eles acabam se refugiando no mundo dos magos, e quem os protege é a escola dos magos. Essa escola de magos participa de uma facção que defende os magos e os humanos viverem juntos em harmonia. Mas em contrapartida tem os Ghost Trailers, que acreditam que somente magos merecem viver, e com isso as duas facções brigam. A originalidade da premissa é estonteante. Como necessário de todo anime com essa premissa, tem o protagonista muito bondoso, com um grande espírito e coragem, mas ele também possui poderes ocultos. Ele é superdotado e a evolução dele é infinita. Seu nome é Nanase Takeshi. Obviamente e obrigatoriamente ele tem seu amigo, brother, panaca e fraco chamado Ida Kazumi. Com certeza a garota inútil do grupo com poderes de cura que só serve pra chorar e ser defendida não foi esquecida, Izoshima Kurumi. Grande parte do choro vem do fato de que ela está forjando um namoro com Takeshi, mas ela meio que gosta dele, depois não mais. É uma confusão enorme, a função dessa grande intriga é desperdiçar o seu tempo. E por último temos a garota que serve para pôr na capa. Ela não é necessariamente a melhor personagem, ou a mais importante, ou sequer tem alguma importância aplicável, mas é aquela que o criador tem o único objetivo de torná-la o personagem preferido de todos. Ela é apelativa ao extremo, e o personagem que vai ser responsável pelo marketing. Quando você pensa em Oreimo, você não pensa no protagonista que ninguém lembra o nome, você pensa na irmã irritante dele, ou na otaku gótica. É esse tipo de situação. Em Mahou Sensou, o equivalente a Aiba Mui. No começo, o objetivo principal dos nossos heróis é resgatar o irmão da Mui, pois ele acaba sendo controlado pelos trailers e agora ele está sendo usado por eles. Eu não entendi o que esse resgate quer passar. Mostrar que os laços de duas pessoas quebra qualquer maldição? É extremamente brega, e por isso que eu nunca gostei da ideia de um personagem do bem virando um personagem do mal, pois sempre acaba na mesma mensagem. É algo tão utilizado que a maioria das vezes sequer tentam. É só copiar mais ou menos o que a maioria já fez, jogar a mensagem de qualquer jeito e pronto. Tanto que as poucas vezes que essa transformação é decente, eu acabo perdoando, mesmo que o final seja o mesmo, pois pelo menos não falharam no desenrolar. Sem sombra de dúvidas, Mahou Sensou se encaixa na categoria dos que falharam vergonhosamente. Não é como se o irmão controlado fosse algo fatal que mudaria o rumo da história dos magos. Na verdade é só um incômodo. Logo, a real aplicabilidade desse resgate é zero. Nada aqui tem o propósito de servir à própria história. São episódios propositalmente genéricos e clichês a fim de apelar para as pessoas que ainda conseguem achar graça nesse tipo de premissa. Esses episódios são autoexplicativos. É uma história que você já viu dezenas de vezes. É previsível e desinteressante, e seria redundante falar mais sobre ela.
tudo que falei até agora vale para os 6 primeiros episódios. As coisas finalmente começam a ficar um pouco mais interessantes nos 6 episódios seguintes. Então, se você não quer spoiler, não que eu acho que alguém se incomode com spoiler de Mahou Sensou, então o vídeo praticamente acabou para você. O motivo disso é simples. Mahou Sensou, na sua segunda metade, decide tentar minimamente se esforçar. Claro, não vira a coisa mais original, criativa e inovadora que você já viu, mas pelo menos agora parece que há algo que está sendo desenvolvido. Eu não posso dizer bem o que é, mas eles jogam vários plot twists, mudança em relação de personagens, foco e clima para criar a base de alguma coisa. Os episódios tomam certas estruturas mais incomuns. Tem um que se passa na base dos trailers, por exemplo. Eu acho particularmente interessante esse tipo de diferenciação narrativa, pois tira o foco da ação para mostrar os bastidores, digamos assim. Esse tipo de situação normalmente é usada para criar revelações ou algo do tipo, que é justamente o que Mahou Sensou está tentando fazer nessa segunda parte. Ironicamente, esse é o episódio que mais desperdiça essa oportunidade. O começo dessa segunda parte conta com Takeshi tendo problemas em dominar e entender sua espada, então ele precisa encarar e conversar com ela para resolver os problemas, e então quando ele conversa com a espada ela toma uma forma humana. Não que alguma outra arma de outro personagem consiga fazer isso, só a arma do Takeshi consegue fazer isso porque ele é especial. É idêntico à ideia das espadas de Bleach, só que até mesmo Bleach pelo menos explica o porquê disso existir. Mais uma vez, isso foi criado para algum tipo de apelo para as pessoas que adoram ver armas em formas de mulheres ou algo assim. Tem o líder dos trailers que finalmente desperta depois de tanto tempo. É um momento que obviamente eles querem criar um hype de que a situação agora sim vai ficar realmente séria. Não acaba funcionando porque, bom, o final do vídeo vai explicar o porquê. E finalmente é revelado o primeiro grande problema de real importância. Na verdade, a abertura já revelava isso. O nosso protagonista Takeshi tem um irmão chamado Gekko, e ambos têm um desentendimento extremamente complicado. O Gekko é um vilão feito para você odiar propositalmente de todas as formas, pois apesar dos diversos desentendimentos que tem entre ambos, o vilão fica resumido em um só aspecto, e o autor não vê necessidade de expandi-lo justamente porque, mais uma vez, é para ser apelativo, já que na cabeça dele a maldade de um vilão é equivalente ao quanto os telespectadores vão odiá-lo. Ruins ou não, todos esses detalhes vão construindo a mensagem a ser passada, ou pelo menos o que talvez iria ser passado. O problema de falar de Mahou Sensou nem é tanto quanto a história ser ruim, e sim, se sequer podemos chamar isso de história. Ela tem um começo e tem um pouco do meio, mas não o restante. Animes atualmente seguem uma mesma estrutura de 12, 13 ou 24 episódios no máximo. E depois, se a história não tiver acabado, eles lançam uma segunda temporada. Isso se ela fazer sucesso. Esse formato tem vantagens como o melhor manuseio do orçamento, aumento da qualidade da animação e ausência de fillers. Já a desvantagem é de conhecimento de praticamente todo o estúdio minimamente competente. A primeira temporada fica incompleta e sem um senso de unidade, e para isso eles precisam de alguma forma concluir seja lá o que for para justificar a existência dessa temporada individualmente caso a continuação não venha a existir. Mangás grandes como Shonen acabam sendo menos alvo dessas desvantagens, mas adaptações de light novel por natureza são facilmente afetadas. O ponto em que quero chegar é óbvio. Mahou Sensou acaba sem terminar sua história, tentando dar uma brecha para a segunda temporada, que ainda há chance de ter, levando em conta que a light novel terminou em setembro de 2015 e o anime é de 2014. Mas se deixar o telespectador na expectativa fosse um critério para determinar a demanda para a segunda temporada, então Mahou Sensou jamais terá uma. A primeira metade da primeira temporada de Mahou Sensou é irrelevante. O resgate do irmão é uma tentativa desesperada de criar algum tipo de conclusão, que acaba falhando por ser obviamente um placeholder. Já a segunda metade apresenta diversas ideias,
Mas por causa de tempo e péssima adaptação, absolutamente nada apresentado é concluído. Logo, não tem por que eu ficar interessado em pedir uma segunda temporada, pois esses 12 episódios não se sustentam sozinhos, fazendo com que tudo que eu assisti até agora equivalesse a nada, e a culpa disso é exclusivamente dos responsáveis por essa adaptação. Não me interessa se isso não acontece na light novel, eu não estou falando sobre ela. Eu poderia dizer que quem adaptou não tem noção alguma da mídia em que está trabalhando. Mas há um detalhe que quase nega essa afirmação. Como nenhum conflito, até mesmo secundário, foi concluído, eles precisavam remediar isso de alguma forma. E o que escolheram foi provavelmente pior do que acabar abruptamente. Se eles seguissem com uma adaptação normal, o 12º episódio não iria concluir nada, e o episódio anterior já deixava isso óbvio. Então o que eles decidem fazer é um final interpretativo, entre aspas, que surge do nada, já que se existir uma segunda temporada, basta eles dizerem que isso tudo nunca aconteceu, já que era algo abstrato para você interpretar. Eu simplesmente não vi o que interpretar, pois apesar das maluquices que acontecem, Mahou Sensou ainda te incentiva a ficar na posição de simples telespectador que apenas acompanha a história, apenas provocando a mudança na postura do telespectador nos últimos minutos. A nota de Mahou Sensou no My Anime List é 6,18, e para os padrões do site isso equivale a 2 ou 3 de 10. E levando em conta que a maioria das pessoas não fazem críticas relevantes, é seguro afirmar que a nota baixa justamente vem por causa desse final, e que praticamente todo mundo concorda que esse foi um final horrível. O pouco de Mahou Sensou que é propriamente introduzido não é bom, e todo o restante está inacabado e ambíguo. E ainda por cima, não dá pra saber se esses subplots, se tivessem sido concluídos, iam ser bons ou ruins. Tudo isso por causa da adaptação ter pego toda a parte ruim na fórmula dos 12 episódios. Apesar de que eu acho que é muito seguro assumir que a light novel original também não é boa, eu não consigo culpar ela, pois a péssima decisão de adaptação e os problemas dela soterraram os problemas da light novel, ou até mesmo suas qualidades, se tivesse alguma.